Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de ter aquele encontro mais que especial. Aquele encontro que faz o nosso dia completamente diferente. Sim, um encontro com o nosso Deus. Davi, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio de uma meditação na sua palavra, onde não apenas refletimos em textos bíblicos, mas também fazemos aplicações para a nossa vida. É muito importante que você fique até o fim, para que você possa receber a completa e perfeita bênção da presença de Deus na sua vida. Mas antes da gente adentrar a nossa meditação de hoje, eu quero convidar você a buscar junto comigo a presença de Deus por meio de oração. É sempre importante se meditar na palavra de Deus, pedir a presença de Deus, a presença do seu Espírito, para nos auxiliar a entender a sua palavra. Então vamos orar juntos? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui diante de Ti, buscando a Tua presença, buscando o Teu reino, buscando fazer aquilo que Te agrada, aquilo que é bom aos Teus olhos. Que nessa ocasião, Pai, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, faça com que Ele, se for preciso, nos repreenda, nos corrija, nos mostre o caminho correto, pois nós queremos viver a realidade que é agradável a Ti. Nós queremos nos preparar a cada dia para que muito em breve, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, possa nos buscar para se cumprir a Tua palavra. Quando o Senhor diz que aonde o Senhor estivesse, nós estaríamos também. E esse é nosso maior desejo, Pai. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. O tema de nossa meditação, como você já deve ter visto aí no título do vídeo, é snorkel. Eu creio que a pronúncia seja assim. A princípio eu não sabia o que era, mas aí eu fui pesquisar e descobri o que é, e aí você vai entender junto comigo, tá bom? Antes de eu lhe dizer o que é essa palavra snorkel, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 22. Olha o que esse verso diz. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Em que situação você se encontra hoje? Você é uma pessoa que é apenas ouvinte? Ou seja, vem todos os dias aqui, escuta a meditação, escuta as reflexões, as aplicações que fazemos, mas nada muda na sua vida? Nada altera? Não acontece nenhuma transformação? É preciso verificar isso. Pois, de acordo com Tiago, o seu conselho é: sejam praticantes. Não sejam apenas ouvintes. Ouvir é importante, ouvir é bom, pois é pelo ouvir que nós desenvolvemos fé, é pelo ouvir que nós nos relacionamos com Deus. Mas para que a gente possa amadurecer nessa relação, amadurecer no nosso crescimento espiritual, é preciso que a gente pratique. E é aí onde entra o snorkel. O snorkel, se você não sabe, assim como eu não sabia, é aquele equipamento de mergulho que normalmente é utilizado para fazer mergulho em locais rasos, né? Onde você bota a máscara, bota o óculos e ele tem uma hastezinha para poder facilitar a respiração com mais facilidade debaixo de água. Davi, quais são as lições que a gente pode aprender com esse instrumento de mergulho dentro do contexto da vida espiritual? A meditação separou pelo menos 5 aplicações, 5 lições que nós podemos abstrair desse equipamento de mergulho. O snorkel, primeiro, ele deve estar bem ajustado. Por que é importante ele estar bem ajustado? Aplicando a vida religiosa, a vida no relação espiritual, ele deve estar bem ajustado porque, às vezes, eu e você podemos ter uma relação com o nosso Deus baseada apenas em emoções. E eu conheço pessoas que têm a relação com Deus baseada apenas em emoções. Davi, qual é o problema de ter uma relação baseada em emoções? Você sabe que as emoções, eles são um misto de sentimentos bastante voláteis. Ora você está muito feliz, ora você pode estar triste. Ora você pode estar normal. Ou seja, é um pico de alegria e também picos de tristeza. E essa volatilidade que acontece
não é saudável, não faz bem, não é estável. Um relacionamento saudável com Deus, ele deve ser estável, ele deve ser contínuo. Por quê? Porque no momento em que você estiver em baixa, se você não estiver bem alicerçado, bem na relação com Deus, você pode dar as costas e nunca mais voltar para a relação. Um snorkel, ele deve apresentar certa essa palavrinha é um pouquinho complicada, adaptabilidade. Né? Às vezes a língua enrola. Adaptabilidade. Por quê? Porque se ele for rígido, ele não vai causar uma boa experiência no ato do mergulho. E a gente aplica isso dentro do contexto religioso da seguinte forma. Às vezes eu e você queremos colocar a maneira de adorar a Deus dentro de uma caixinha. Como assim, Davi? Olha, existe essa forma. Você só consegue adorar a Deus dessa forma. Você só consegue manter uma relação com Deus dessa forma. E não é bem assim. Algumas pessoas dizem, não, para você ter uma relação forte e poderosa com Deus, você deve se acordar de madrugada e fazer orações. Aonde é que está escrito isso? Aonde Deus deixou prescrito isso? Que essa era a forma que a gente deveria se relacionar com Ele. Existem várias formas de se relacionar com Deus. Aproveite todas elas. Porque, como diz a palavra de Deus, me busquem enquanto se pode achar. E se vocês fizerem isso de todo o seu coração, com certeza vocês o encontrarão. O terceiro ponto em que nós devemos usar o snorkel, ele deve estar livre de água. E isso é muito importante. Imagine você mergulhando e dentro da hastezinha tendo água. Provavelmente você vai engolir aquela água e vai se afogar. Isso não é legal. Dentro do contexto espiritual, isso seria como a gente tentar manter um relacionamento com Deus vivendo uma vida em pecado, tendo pecados acariciados. Não vai dar certo. Essa relação não vai fluir, essa relação não vai crescer, não vai se desenvolver. Por quê? Porque como eu vou manter uma relação com Deus santo, que não fica na presença do pecado, sendo que eu estou cultivando pecados? É preciso que a gente faça uma avaliação minuciosa da nossa vida. É preciso que a gente seja sincero na presença de Deus e reconheça que somos pecadores e nos arrependamos dos pecados que temos cometido. E que a gente peça força para não apenas vencer, mas resistir à tentação do mal. Pois uma relação com o pecado não dá para ter uma relação com Deus. O quarto ponto, para o motivo pelo qual é interessante usar o snorkel, é porque o snorkel deve permitir um bom fluxo de ar. Com certeza, quando você era criança, você tentou, em algum momento recreativo ali com a água, tentar respirar debaixo d'água usando um canudinho, né? E com certeza você chegou à triste conclusão que é impossível. Ou seja, se você não tiver uma haste que possa trafegar ali um ar em grande quantidade, com certeza você não vai conseguir respirar, não vai conseguir aquilo que é tão necessário debaixo da água, ar. E tendo isso, você consegue ficar bastante tempo debaixo da água. Dentro do contexto espiritual, é como eu e você quisesse manter uma relação, mas a gente visitasse a presença de Deus algumas vezes. Talvez no dia santo, talvez no momento de pôr do sol, talvez em uma oração antes de uma refeição. Ou seja, quando você busca a Deus de maneira bem esporádica, não tem como manter uma relação. Assim é até na nossa vida social. Se você quer manter uma amizade, você precisa alimentar essa amizade, você precisa fazer com que essa amizade ela cresça todos os dias. Assim é na relação com Deus. Ela precisa de um ambiente em que o ar possa trafegar, para que essa relação possa respirar. E por último, a importância de usar um snorkel, ele deve ser usado periodicamente. Isso é muito importante. Por que nós sempre convidamos você para retornar no dia seguinte para ter um momento com Deus? Porque é exatamente
dessa periodicidade que a gente amadurece e cresce a nossa relação com Deus. Imagina você se relacionar com Deus apenas uma vez por semana. Não vai ser uma relação boa, não vai ser uma relação estável, não vai ser uma relação saudável. Não adianta também aumentar a intensidade. Não, eu faço isso uma vez, mas eu faço com muita força, com muito fervor. Também não é bom, não é saudável. É preferível que você tenha encontros frequentes, suaves, tranquilo. Encontros de alguns minutos como esse, mas que sejam frequentes, do que encontros muito intensos, muito demorados. E assim sinta vamos dizer assim, uma sensação não agradável nessa relação. Davi, por que nós analisamos esses 5 pontos do Snorkel? Porque ontem, na meditação, nós falamos sobre o mundo líquido. E dentro desse mundo líquido, para que eu e você possamos sobreviver, é preciso que a gente use um bom equipamento para estar adaptado e que a gente possa sobreviver, ou seja, manter uma relação com Deus. O Snorkel vai te auxiliar nisso. Sabe por quê? Porque algumas pessoas não querem usar um bom equipamento de mergulho. E quando não se utiliza um bom equipamento de mergulho, o que acontece? Toma ali algumas respiradas, mas acaba morrendo na água. Que a nossa relação não chega a esse triste fim de morrer na água. Pois afinal de contas, nós estamos em um mundo líquido e nós precisamos sim do snorkel. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, onde meditamos aí em um equipamento necessário e fundamental para se fazer mergulhos. E se nós fôssemos comparar a nossa vida espiritual a um grande lago, a um grande mar, a um grande oceano, com certeza esse equipamento é fundamental para a nossa sobrevivência. E se eu e você não tivermos uma íntima relação com Deus, a gente pode até ganhar o mundo, mas com certeza não terá a vida eterna, a vida que tanto almejamos. É isso? Que Papai do Céu abençoe a cada um de nós, que Ele possa nos proteger de todo mal e, claro, que Ele nos faça retornar aqui amanhã para mais uma vez nós termos o nosso Momento com Deus, a nossa meditação. Até a próxima e tchau, tchau.